de Paulo Setúbal, a Marquesa de Santos, capítulo 28, As Tábuas que levou Dom Pedro. O Marquês de Barbacena, o neto ilustre daquele ilustre Felisberto Caldeira Brandt, contratador de diamantes e ouro, desembarcou no Rio de Janeiro de volta da sua melindrosa missão diplomática em princípios de março de 1828. Alto e louro, tipo magnífico de homem, o fidalgo mineiro ostentara durante meses pelas mais emproadas cortes da Europa a sua bela e simpática estampa de plenipotenciário. Jorge IV recebera-o com grande acolhimento. Luís XVIII, com muitas e decididas gentilezas. Francisco Leopoldo, com as mais significativas honras e magnificências. Tratara em St. James com o famoso Wellington. Em Paris, com o inofensivo Barão de Damas. Em Viena, com o perigosíssimo Metternich. Recebera, no Hotel Crillon, a Duquesa de Clarence. Conferenciara, mais de uma vez, com o Duque de Orleans. Comera, ao lado do fidalguíssimo Duque de São Carlos, amigo íntimo e confidente do rei de Espanha, os jantares opulentos do Barão de Rothschild. Ao deixar a Áustria, como prova de subida honra, o imperador Francisco Leopoldo, com as suas próprias mãos, entregou-lhe, numa caixa lavrada, a Gran Cruz da Coroa de Ferro. E o grande Metternich, a mais temível cabeça diplomática do tempo, mimoseou-o num gesto suntuoso, com um jogo de cristais e de porcelanas, maravilha de realização, que mandara fabricar especialmente para o mineiro na Imperial Fábrica de Viena. Ao saltar no Rio, ainda atordoado dos cambaleios da nau, Caldeira Brandt dirigiu-se imediatamente para São Cristóvão. Dom Pedro, que ardia em desejos de ouvir o diplomata, recebeu-o com grande ânsia. Vamos, Marquês, ao meu caso. Vossa Excelência não pode calcular a minha irritação. Eu ando com os nervos sacudidos. Não compreendo, francamente, o fracasso do meu casamento. É inconcebível. Que é que estão fazendo os meus amigos lá pela Europa? E Metternich? E meu sogro? Eu tenho a impressão de que ninguém age. Vamos lá, Marquês, diga-me que... explique-me bem esse negócio. Barbacena sentia, por aquele escachou de frases, o quanto de azedume refervia no coração do monarca. E, sem poder disfarçar nem atenuar os insucessos humilhantes das negociações,
lá se foi, ponto por ponto, a enumerar as catástrofes. Em Turim, conforme eu já comuniquei a Vossa Majestade, não foi possível o casamento. Não houve meio de se convencer uma das princesas a vir para o Brasil. E a razão mais preponderante, ao que me informou Metternich, foi o não quererem as princesas separar-se dos pais. Aquilo é um apego, é uma adoração. Bem, atalhou Dom Pedro. Isso em Turim, mas a Baviera, que é que houve em Munique? Obstáculos de toda espécie. A imperatriz da Áustria, que não se havia nunca separado do imperador, foi, em pessoa, persuadir uma das princesas. Mas tudo em vão. A ideia de vir para tão longe, de vir morar na América, nesse fim do mundo, amedrontou as princesas. Que é que se havia de fazer? No entanto, ao que parece, aí até houve a ajuda de Deus. As princesas dessa casa são todas estéreis. Isso, como Vossa Majestade vê, é muito grave. É pasmoso, atalhou Dom Pedro com severidade. É pasmoso. Eu não entendo a diplomacia austríaca. E depois de dar umas passadas pelo salão... Vamos ao resto. E a Sardenha? Vossa Excelência, nas cartas dava grandes esperanças. Parecia que o casamento nessa casa estava muito bem encaminhado. Tudo levava a acreditar, segundo as informações de Vossa Excelência, que as negociações teriam aí o melhor êxito. O que é que aconteceu, afinal? Eu tive realmente toda a esperança de ver o casamento ajustado nessa casa. A moça queria, o rei queria, a Áustria queria. Como, diante disso, não se ter certeza do triunfo? Pois bem, aparteava Dom Pedro. E então, quando menos se esperava, a rainha-mãe surgiu com um rol de exigências. Queria saber da Constituição do Brasil, da dotação da imperatriz, da sorte dos filhos em caso de sucessão, 1000 coisas. O Marquês de Rezende, chamado especialmente, deu todas as explicações. E a rainha-mãe, com o direito canônico em punho, pôs-se a estudar o caso. Eis senão quando, em todas as gazetas da Alemanha, rebenta a notícia de que a senhora Marquesa de Santos havia caído novamente nas boas graças de Vossa Majestade. Foi uma bomba, por mais que eu afirmasse por toda parte, por mais que eu bradasse em todos os gabinetes que aquilo era falso, tremendamente falso, não houve quem me acreditasse. Foi um verdadeiro pânico. O fato, porém, é que a princesa da Sardenha, aterrorizada, lá foi de joelhos em lágrimas suplicar ao pai que não a mandasse para o Brasil. Inconcebível! Bradava Dom Pedro indignado. E o que mais me enfurece, Marquês, é ver meu nome a rolar assim de corte em corte. É ver a minha honra, que afinal é também a honra do Brasil, assim, arrastada e envilecida. Que quer Vossa Majestade? Há coisas, continuou Barbacena, que ninguém espera, que ninguém nunca pediu, mas que afinal acontecem e vêm comprometer seriamente uma pessoa. Veja, Vossa Majestade, o caso de Nápoles. É um caso aborrecido, não há dúvida.
Mas onde não houve culpa de ninguém. O ministro napolitano em Viena, querendo ser agradável à Áustria, procurou confidencialmente Metternich. Repare, Vossa Majestade, que leviandade, e comunicou-lhe que o amo, rei de Nápoles, veria com bons olhos o casamento da filha com Vossa Majestade. Despachou-se imediatamente um correio para Nápoles a fim de sondar. O rei, que não autorizara coisa alguma ao seu ministro, mandou responder singelamente que a filha não pretendia casar-se. Quer isso dizer? Exclamou Dom Pedro, abrindo os braços num amplo gesto de desolação. Quer isso dizer que eu fui recusado até por uma princesa que não foi pedida? Infelizmente, essa é a verdade. Incrível! Incrível! Dizia Dom Pedro, pondo a mão na cabeça. Mas onde está a diplomacia da Áustria? Onde está a finura de Metternich? E passeava de um lado para outro, aturdido. O Duque de Orleans, continuou Barbacena, com quem eu estive em Paris, tocou-me ao de leve no casamento de Vossa Majestade. Eu, aproveitando a ocasião, muito discretamente, dei a entender que seria de grande alcance um novo enlace entre Braganças e Orleans. Mas o Duque, ouvindo a insinuação, atalhou de pronto. Mas la Marquise de Santos... E ficamos por aí. De forma que, meu caro Marquês, acentuou Dom Pedro desolado, não foi possível conseguir uma noiva para o imperador do Brasil? Ainda não foi possível, mas eu garanto a Vossa Majestade que se há de conseguir. Isso eu garanto. Metternich, ultimamente, lembrou-se de ajustar o casamento de Vossa Majestade com uma das 3 princesas de Württemberg. É uma casa protestante. Apesar disso, e contra a minha vontade, fez partir um emissário para lá. A mais velha respondeu que já estava comprometida com um príncipe do norte. Metternich pretendia enviar um outro emissário para pedir a segunda. E talvez, havendo recusa, a terceira. Mas eu me opus terminantemente. Era demais. Era menosprezar o decoro de Vossa Majestade. Eis aí o motivo que determinou o meu embarque imediato para o Brasil. Eu quis, de viva voz, expor a Vossa Majestade, sem rebuços, todo o ocorrido. Dom Pedro, com grandes gestos desabalados, prorrompeu numa torrente de exclamações. É hediondo, seu Barbacena. É de um ridículo espantoso. Afinal de contas, senhor Marquês, que papel representei eu em toda essa farsa? Pode lá haver coisa mais humilhante do que tudo isso? E, exasperado, numa ira justificadíssima, Dom Pedro bramia. Ora, veja um pouco. Veja se isto são desculpas. Em Turim não se realizou o casamento porque as princesas não querem deixar os papás. Em Baviera porque são estéreis. Em Württemberg porque são protestantes. Em Sardenha por causa da rainha-mãe. Em Nápoles por causa da leviandade do ministro. Nos Orleans por causa da Marquesa de Santos. E em toda parte, afinal, por um pretexto infantil. Absurdo, sem pé nem cabeça. Mas a verdade nua e crua, o que ressalta de toda essa atrapalhada,
é apenas isto: eu estou sendo ridículo. Profundamente ridículo. E o que mais admira, senhor Marquês, é que nisto tudo não houvesse ninguém, absolutamente ninguém, que fosse suficientemente hábil para evitar a um monarca tão grosseiras humilhações. Aqui Barbacena pulou e, de pé, gesticulando largo, Caldeira Brant exclamou: Vossa Majestade me perdoe, mas seria injustiça e clamorosa responsabilizar os servidores de Vossa Majestade pelo fracasso dessas negociações? Vossa Majestade não se esqueça que esse negócio não foi comedido a mim, nem ao Itabaiana, nem ao Resende, nem ao Pedra Branca, a nenhum dos ministros acreditados junto às cortes da Europa. Vossa Majestade incumbiu do seu casamento exclusivamente a Francisco Leopoldo. Foi Francisco Leopoldo, por intermédio de Metternich, quem deu todos os passos. Foi Francisco Leopoldo quem negociou junto às cortes. Foi Francisco Leopoldo quem falou aos reis. Foi Francisco Leopoldo quem arrastou o nome de Vossa Majestade de del em del. E é ele, portanto, unicamente ele, o responsável por todas as catástrofes. Dom Pedro não respondeu. Barbacena, aproveitando o ensejo, desabafou. E sabe, Vossa Majestade, o que mais? Pois, Vossa Majestade, escute o que vou revelar. Escute e pasme. Vossa Majestade está sendo traído. Traído? Traído, sim. Sim, Majestade, traído por Metternich, por Francisco Leopoldo, por toda a corte de Viena. Dom Pedro arregalou os olhos. Barbacena, sem hesitar, desenrolou tudo. Eu nunca pude me conformar com os insucessos de Viena. Nunca. Sempre achei aquilo tudo estranho, impossível, absurdo. Não havia meio de compreender tantas e tão sucessivas derrotas. E eu, para saber ao certo o que se passava, lancei mão de tudo. Consegui insinuar-me a muito custo, a poder de diamantes e pérolas, na confiança de uma pessoa muito próxima do coração de Metternich. Soube então de tudo. A verdade é essa, unicamente essa. A corte de Viena opõe-se formalmente a que Vossa Majestade contraia novas núpcias. E se opõe assim, de unhas e dentes, a fim de que a Casa da Áustria não venha, em hipótese alguma, a perder um dia a sucessão à coroa do Brasil. Francisco Leopoldo quer, a toda força, garantir ao neto o trono da América. O único interessado, portanto, em que Vossa Majestade não ache noiva é Francisco Leopoldo. E foi exatamente a Francisco Leopoldo que Vossa Majestade confiou esse negócio. Eis aí, porque o nome de Vossa Majestade anda rolando pelas cortes da Europa, de fracasso em fracasso. Dom Pedro ouviu, boquiaberto, aquela explicação, de fato, era a única aceitável. Não havia outra coisa mais razoável para esclarecer tão desastrosos insucessos. Barbacena parecia ter razão. E Dom Pedro, o homem das resoluções bruscas, pôs a mão sobre os ombros de Caldeira Brant. Pois bem, Barbacena,
Vossa Excelência, nesse caso, vai voltar imediatamente para a Europa. Barbacena ergueu-se com espanto. Era inacreditável o que acabava de ouvir. Dom Pedro continuou. Vai voltar imediatamente para a Europa. E o fim principal dessa viagem, veja bem, Marquês, é ir, Vossa Excelência, em pessoa, negociar o meu casamento. Eu vou dar a Vossa Excelência as minhas instruções. Vossa Excelência volta com poderes plenos. Barbacena ouviu, fulminado, aquela deliberação nunca imaginada e exclamou: não pode haver para um vassalo de Vossa Majestade honra maior do que essa. E eu hei de empregar, para desempenhar-me dignamente dessa missão, todo o meu zelo, toda a minha habilidade, toda a minha vida. Foi assim que o Marquês de Barbacena voltou, mais uma vez, à Europa. Voltou, mais uma vez ainda, a correr cortes faustosas dos grandes reis, a fim de descobrir uma princesinha que abnegadamente se resolvesse a ser imperatriz do Brasil. E partiu. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!